Pontos positivos para o Vasco, que eu estou falando. Um clássico regional, porque você já está acostumado. São times que se conhecem. Tem a questão da rivalidade, que também é legal, a Sirra. Você não tem deslocamento, porque você joga dentro da sua cidade. Então você não tem que se transportar para Curitiba, para São Paulo, para Bahia, para Belo Horizonte. Você joga aqui, dentro do seu métier, treina, vai para a concentração, mantém como se você fosse jogar em casa. Porque jogar no Newton Santos ou jogar no Maracanã é praticamente algo corriqueiro que já se faz no Campeonato Carioca. Também são campos conhecidos, obviamente o seu próprio campo, São Januário, o Maracanã e o Newton Santos, onde o Vasco já jogou contra o Botafogo. Esses seriam os pontos mais positivos. Pontos negativos: o Botafogo é um clube hoje com uma situação financeira melhor. Por consequência disso, tem ganho títulos importantes. É o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa Libertadores da América. E busca, também como um ponto positivo para eles e não tanto para nós, como grande motivação, a primeira vez ganhar a Copa do Brasil. O Botafogo nunca venceu a Copa do Brasil. É um time que está numa fase melhor, é um time mais pronto, apesar de ter oscilado aí no início do ano, até quando o Vasco o venceu no Campeonato Carioca, mas trouxe o filho do Carlo Ancelotti para ser o seu treinador. E ele tem tido um bom trabalho, até porque é um clube que investe, é um clube que tem reforços chegando a toda hora, está numa posição melhor no Campeonato Brasileiro, e isso realmente para o Vasco é um ponto negativo ou são pontos negativos. A grande dúvida, além do jogo em si que a gente vai falar, é a questão do mando. Não houve ainda, por parte do Vasco, nenhuma reunião, mas vai haver com o departamento de futebol que vai decidir. Sim, o departamento de futebol vai opinar numa reunião que provavelmente estarão presentes o técnico Fernando Diniz, a própria comissão técnica, né? Talvez até os jogadores, Admar Lopes, apesar de não ser um profundo conhecedor de futebol brasileiro ainda, está há pouco tempo aqui, o presidente Pedrinho, o diretor executivo, o diretor técnico, perdão, Felipe Loureiro, que são caras que conhecem muito clássico, conhecem muito jogo aqui, já jogaram muito contra o Botafogo. O CEO da SAF, Carlos Amodeu, pela questão de orçamento, daquilo que vale mais, porque tem parte técnica, tem parte orçamentária, tem muita coisa que envolve isso, porque o custo para jogar em São Januário é um, o custo para jogar no Maracanã é outro. Mas vale a pena, você passando de fase, compensa, às vezes, você perder um pouco ali para ganhar um pouco acolá. Então, todas essas partes, é claro, os pares do presidente Pedrinho, que sempre participam, vão estar também opinando quanto ao que vai ser mais importante. Mas já posso garantir que, é claro, é a parte técnica. A parte técnica é a mais importante, independente da questão de grana, da parte orçamentária, a parte técnica é a melhor. O Vasco teve uma experiência esse ano na volta do Mundial contra o Botafogo em Brasília, que, em termos de papel numerado, como diz o Del Aranha, foi legal. Mas tecnicamente não foi bom, apesar de que o estádio Mané Garrincha oferece todas as condições, mas o Vasco não joga bem em Brasília. E nesse momento, tudo que for favorável a jogar, o Vasco tem que puxar para o lado dele. Mas eu já posso adiantar aqui que o pedido inicial, porque tem que ser indicado pelos clubes através de documentos, uma casa para jogo. Tem um período antes disso. E o jogo número 1, marcado com data que pode ser alterada, e aí variando pouco, 27 de agosto, é daqui a 2 semanas. Né? São 15 dias exatos. Né? Dia 27 é um jogo que precisa já indicar por agora o seu campo. O Vasco quer jogar em São Januário. Sabe que o Botafogo tem jogado em São Januário. Já jogou, inclusive, esse ano. O jogo que o Vasco venceu o Botafogo foi em São Januário. No Campeonato Carioca foi em São Januário. Então, tem essa vantagem. O Botafogo não tem as posições radicais da dupla Fla-Flu. E as autoridades, até por conta disso, também não se opõem muito. Porque se o Botafogo topa, e a relação Vasco e Botafogo é uma relação boa, é uma relação amistosa,
diferente, às vezes, do papo com Flamengo e Fluminense, que dizem que são amigos, mas não são amigos de ninguém. Então, no caso, o Vasco da Gama vai indicar São Januário. Ah, mas a segurança vai vetar. Isso vai ter que ser discutido. O Vasco vai até o final, pelo jogo ser dentro de São Januário. Se não for, o Maracanã é a única alternativa. E sim, pode-se pedir, e aí por questão orçamentária até vale mais a pena, que os dois jogos sejam no Maracanã. O diretor do Botafogo hoje, em entrevista lá na CBF, disse que seria uma possibilidade, mas a priori o Botafogo, que tem seu estádio, o Newton Santos, vai querer jogar no tapetinho. Então é uma situação que vai ter que ser discutida e resolvida por agora. Porque o que acontece em São Januário é que a segurança pública é que precisa dar o aval, assim como também para o Engenhão. E há sim sempre uma certa má vontade, mas volto a dizer, o aspecto Botafogo já ter jogado recentemente, inclusive esse ano em São Januário, é um argumento claro de que não há porquê do Botafogo não jogar em São Januário. Então o Vasco vai usar desse argumento e volta a dizer, vai indicar o estádio de São Januário para ser o campo de jogo da partida do dia 27. E aí no dia 11 de setembro, o Botafogo que jogue atuando no seu estádio no Newton Santos. É uma discussão, a gente vai ter que ficar atento nisso, mas é uma possibilidade de entendimento, mas a CBF, o Vasco vai indicar São Januário. Vai. Não há como o Vasco indicar outra praça a não ser São Januário.